Oi, tudo bom? Depois de muito tempo distante, cá estou eu novamente. Eu acho que essa luz pode melhorar, né? Afinal, tem duas luzes aqui na mesma direção, eu não tô vendo, na real. Eu vou descobrir depois que o vídeo estiver pronto. Eu fiquei pensando aqui, eu tava tomando um banho, veio uma questão na minha cabeça. E eu queria vir aqui conversar sobre ela com vocês. A questão é: o que é sucesso? A gente está acostumado a entender sucesso, associar sucesso com coisas materiais. É quase natural que façamos isso de primeiro momento. Afinal, fomos criados para pensar dessa maneira. E fomos criados para buscar isso. Então a gente entra na escolinha, a gente faz um curso técnico, a gente se forma na faculdade, a gente faz tudo isso, né? E sempre tem alguma coisa chegando, percebe? Sempre tem alguma coisa chegando. A gente nunca... Nós nunca estamos no local, na linha de chegada de fato. Nós nunca estamos lá. A gente começa no fundamental para poder chegar no médio. A gente conclui o médio. Esse era o objetivo do ensino fundamental, chegar no médio. Chegamos no objetivo. A gente cria outro objetivo, ir para a faculdade. Quando eu for para a faculdade, eu vou ser feliz, eu vou ser bem-sucedido. Nós vamos para a faculdade. Na faculdade pensamos, quando eu chegar no trabalho, quando eu me formar e conseguir um emprego na minha área, eu vou ser feliz? E aí você vai lá, você se forma, você consegue o emprego que você queria. E novamente tem algo chegando. Você não está feliz o suficiente. Você não se sente feliz o suficiente, você não se sente bem-sucedido. Porque você tinha que estar ganhando mais. Enfim, você consegue um aumento depois de tanto tempo, tantos anos, e alguma coisa ainda está faltando. Você ainda se sente um fracassado. Você ainda acha que o vizinho é mais feliz do que você. Que aqueles amigos que você encontra na festa estão vivendo uma vida melhor do que a sua. Então você acha que você vai ser feliz quando finalmente fizer aquela viagem. Depois de 1 ano, 2 anos, você tira férias, você faz aquela viagem, você se sente feliz por um curto período de tempo, e depois você volta para a rotina e... Nossa! Legal, eu ainda estou infeliz. Não é o suficiente. Então você cria outros planos, cria hobbies, cria novos objetivos, né? Quando você comprar uma casa nova, não sei aonde, você vai ser feliz. Quando eu tiver aquele carro legal, vou me sentir bem. Quando eu tiver aquela determinada companheira amorosa, eu vou ser feliz, vou me sentir bem-sucedido. E você nunca atinge esse ponto. Você não percebe que você nunca atinge esse ponto? E aí que tá. Então vamos voltar para a primeira pergunta. O que é sucesso? Eu me perguntei o que é sucesso durante muitos anos na minha vida, principalmente no período durante a pandemia, né? Porque a pandemia de Covid-19, ela me fez parar o que eu estava fazendo, tudo que eu estava fazendo na minha vida, porque eu estava vivendo no automático. Eu estava vivendo no automático. E isso aconteceu com muitas pessoas também. Eu tenho alguns amigos que relatam que antes da pandemia eles também estavam vivendo no automático, estavam seguindo um caminho que não era bem aquele o caminho que eles queriam seguir. E a pandemia veio e trouxe, e deu uma pausa. Conseguiu dar uma pausa para todo mundo, uma pausa mental, uma pausa em todas as atividades sem sentido que a gente estava fazendo. E eu precisava dessa pausa, realmente. Ela veio em boa hora. Então eu parei para observar tudo que eu estava fazendo e eu vi que tudo que eu estava fazendo não fazia sentido. Eu estava fazendo tudo aquilo provavelmente porque alguém falou que era legal. Alguém falou que aquele era o caminho. Não me arrependo, tá, de tudo que eu fiz, até porque o curso da faculdade que eu estava fazendo,
as atividades que eu estava fazendo, onde eu estava morando, a companheira amorosa que eu estava, tudo aquilo formou quem eu sou hoje. E foi necessário passar por aquilo para entender o que eu precisava de verdade. Então não me arrependo. Se fosse para nascer mais uma vez e fazer tudo aquilo de novo, eu faria tudo aquilo de novo, sem dúvidas. Faria tudo de novo, sem mudar uma vírgula. Bom, dito isso, eu fiquei me perguntando. Eu parei um pouco, eu consegui parar para pensar e eu me perguntei o que é sucesso. Porque eu não me sentia bem sucedido. Apesar de eu ser o primo que entrou na Federal, eu já tinha me formado como técnico em eletromecânica. Depois do técnico e da faculdade, eu comecei a viver uma vida que a maioria das pessoas gostaria de viver. Praticamente me casei, morava com uma pessoa, tinha um trabalho, tinha um veículo, eu tinha tudo que uma pessoa padrão gostaria de ter. Mas, mesmo assim, eu estava angustiado. Eu percebi que eu estava em períodos próximos de... Eu estava em períodos depressivos. Nunca cheguei a ficar em depressão. Pelo menos isso nunca foi diagnosticado. Nunca tomei remédios, nada disso. Mas eu me via em períodos depressivos, sim. Eu estava insatisfeito com o curso que eu estava fazendo, com a faculdade que eu estava fazendo, com onde eu estava morando, né? E outras coisas. Eu estava insatisfeito. Tanto é que posso detalhar isso em outros vídeos, mas em determinadas épocas eu bebia todos os dias. Eu comprava garrafas de uísque e acabava com elas rapidamente, porque todo dia eu bebia um pouco. Acabava fumando também, apesar de eu não fumar, eu estava consumindo cigarro. Muitos cigarros naturais também, a gente chama de cumbaiá, né? Onde eu pego o chá e transformo em fumo, transformo o chá em fumo. Eu estava fazendo muito isso. Então, foi um período bem ruim, bem ruim. E aí eu comecei a me perguntar, o que é sucesso? Conheci um filósofo brasileiro chamado Eduardo Marinho. Ele me ajudou a... Ele me guiou e me ajudou a encontrar a resposta. Mas ele só me levou até a porta. A resposta eu tive que descobrir por mim mesmo. O sucesso é medido pelo grau de paz e satisfação dentro de você. Novamente, o sucesso é medido pelo grau de paz e satisfação dentro de você. E essa constatação não podia estar mais certa. Quando eu percebi que esse é o caminho que eu precisava seguir, que a satisfação pessoal é a paz, é fazer aquilo que você gosta, mesmo indo contra tudo que te dizem, você sente lá no fundo o que você precisa fazer. E aí que está. O tempo todo existe alguma coisa te cutucando lá na sua alma. Lá ele. O tempo todo tem alguma coisa te cutucando lá na sua alma, dizendo exatamente o que você precisa fazer. Só que tem um problema. A gente tem que aprender a escutar. É só isso. Mas essa voz, essa coisa, essa guia está sempre falando, sempre. Está apontando para onde você tem que ir. Sempre. O problema é que, geralmente, nós estamos iludidos demais com pensamentos, com ansiedade, com arrependimentos. E isso tudo acaba ofuscando aquilo que essa voz diz, aquilo que você deveria ouvir. Mas você não consegue porque todas essas ilusões mentais de ansiedade, de expectativas, de
querer a aprovação dos outros. Tudo isso ofusca seu caminho. Tudo isso põe um véu entre você e essa intuição. Tudo isso tapa seus ouvidos, mas a voz continua lá. Ela continua lá. E ela vai continuar te cutucando. E no fundo você sabe o que você precisa fazer. E sabe o que acontece quando você não faz o que você precisa fazer? Essa angústia, ela começa a se manifestar. Ela passa de um sentimento, de uma energia, ela passa a se manifestar fisicamente. Seja na forma de uma doença, seja na forma de pensamentos ruins, seja na forma de ações ruins, seja na forma de autodestruição e outras milhares de formas. Eu posso citar para vocês um exemplo pessoal que, no meu caso, essa angústia, ela se manifestou através da minha pele. Sim, uma ferida começou a surgir na minha perna, perto do tornozelo. E era uma ferida superficial, né, que coçava pra caramba, ficava vermelha. E eu meio que sabia o que causava, eu sabia o que era aquilo. Mas, né, seguimos a medicina tradicional, então eu fui para 2 dermatologistas diferentes. Eles me passaram alguns remédios, algumas coisas assim. Eu fiz o tratamento, eu sabia que não ia melhorar, e não melhorou. Não fez diferença. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Isso não podia ser curado. Não era curado, não podia ser curado. Até que um dia eu tive a oportunidade, eu trabalhava de home office nessa época. Então, eu trabalhava full home office nessa época. Então eu tive a oportunidade de viajar. Eu fui para a então casa dos meus pais, lá em Araxá, em Minas Gerais. Meus pais haviam se mudado, né, há pouco tempo, e eles queriam que eu fosse lá visitá-los. Eu aproveitei e fui de busão, 12 horas de busão. Eu fiquei trabalhando de lá, fiquei 3 semanas, 3 a 4 semanas lá. E eu percebi uma coisa, a ferida começou a desaparecer. A ferida começou a desaparecer. Porque eu me afastei de algumas coisas que não eram pra mim. De uma rotina que não era pra mim. Claro, há vários fatores que contribuem para a sua angústia, né? Pode ser um emprego ruim, não era meu caso, eu sempre gostei do que eu faço. Pode ser uma rotina ruim, pode ser um parceiro amoroso ruim, pode ser uma casa ruim, um lugar que você não gosta, pode ser um círculo social ruim. Existem várias coisas que contribuem, né? No meu caso, era uma questão de rotina. Uma questão de rotina e algumas pessoas que eu convivia. Então eu tive essa experiência, eu fiquei afastado 3, 4 semanas e como eu já pressentia, a ferida sumiu. A ferida sumiu. A minha mãe presenciou tudo isso, ela acompanhou todo esse processo, né? E eu mostrei pra ela, tá vendo, mãe? Aí, ó. Batata. E quando eu voltei pra cá, para uma casa que eu morava aqui no Rio de Janeiro, a ferida voltou. Voltando à reflexão. O que é sucesso? É o grau de paz e satisfação dentro de você. Eu consegui alcançar isso. Eu me sinto uma pessoa extremamente bem-sucedida. Apesar de eu ser da geração Z, né? A geração Z tem mais dificuldade com bens materiais. Geração Z é mais difícil ter carro, é mais difícil ter casa, sair do aluguel, né? Sair da casa dos pais. No meu caso, eu já moro sozinho já há muitos anos. Desde os 18 anos eu moro sozinho.
mas comecei a morar sozinho, pagando minhas contas mesmo aos 22, 21, 22. Então vocês percebem o seguinte, tendo em vista que eu sou da geração Z, eu tenho mais dificuldade em ter casa, em ter carro, em ter todas essas coisas. Eu já tive um carro. Não quero mais ter carro. Para mim não faz sentido, é um gasto absurdo. Não compensa. Você pode entender mais nesse vídeo aqui em cima. Nesse vídeo aqui em cima, no card aqui em cima. Mas vocês perceberam que, ao mesmo tempo que eu falei que eu sou da geração Z, e eu não tenho acesso a bens materiais, como as gerações anteriores, né? Não me fazendo de vítima de forma alguma. Então, vocês viram que eu fiz uma relação que eu sou da geração Z, não tenho bens materiais, e mesmo assim me sinto bem sucedido. Interessante, né? Então a gente consegue concluir que para se sentir bem sucedido você não precisa necessariamente depender de bens materiais. Eu me sinto bem sucedido porque, através de muita meditação, muito autoconhecimento e muita fé na vida, eu percebi que eu sempre tive tudo e eu tenho tudo hoje. Eu tenho abundância. O que significa abundância? Abundância é o contrário de escassez. Abundância é quando você estica sua mão para uma macieira e tem uma maçã lá e você come essa maçã. Diferente do pensamento de escassez, né? O que é o pensamento de escassez nessa analogia? O pensamento de escassez é você balançar a macieira inteira e querer colocar todas as maçãs em uma cesta para você armazenar, para nunca faltar. Isso é pensamento de escassez. Sabe o que geralmente acontece? As maçãs nessa cesta estragam. E no final ninguém come. Então a abundância é quando você estica o braço e o recurso está ali. E tem coisa lá. E tem fruta no pé. Então eu vejo minha vida exatamente dessa forma. Quando eu estico o braço, a fruta está lá. Para todas as áreas. Quando eu estico o braço, a fruta está lá. Agora, voltando um pouco mais para o materialismo, eu não tenho dívida. Eu não tenho dívida. Por quê? Porque eu não as crio. Eu não crio dívidas. Eu não tenho dívida de cartão de crédito, de financiamento, de empréstimo, nada disso. Eu viajo bastante. Mais do que a média do CLT. Eu faço os hobbies que eu gosto. Eu gravo vídeos pro YouTube. Eu faço música. Eu produzo. Eu leio livros. Eu escrevo livros. Eu cuido de plantas, cuido de animais. Cuido de pessoas. Eu medito. Eu me sinto... e inúmeras outras coisas, sabe? Eu sinto que eu tenho uma autossuficiência. Eu sei fazer a maioria das coisas numa casa. E isso é incrível. Eu me sinto muito bem sucedido. Então, essa é a reflexão, rapaziada. Para você ser bem sucedido, você não necessariamente precisa de bens materiais. Não é diretamente proporcional. Não é. Eu assino embaixo. O caminho é sempre dentro. É sempre olhar para dentro. Nunca olhar para fora. Fica a dica para esse vídeo. Fica a dica. A gente se aprofunda mais em outros vídeos. Em outros vídeos eu falo mais sobre... Eu me aprofundo mais em certos assuntos que eu mencionei nesse vídeo aqui superficialmente. Comenta aí embaixo o que você achou. E se você se identifica com isso. Ou se você não se identifica, comenta também por quê. Deixa eu saber se você tá numa fase que eu já passei. Vamos discutir aí nos comentários. Se você gostou da minha reflexão e quer ver mais pensamentos como esse, deixa seu like, se inscreve aqui embaixo e nos vemos nos próximos. Tchau.